sou aqui da Sumatex Matriz, né? E faço parte do departamento de QSMS. E hoje vou falar um pouco sobre o uso consciente da água. Aqui a gente vai abordar alguns temas como a disponibilidade e distribuição da água, alguns problemas que a gente enfrenta, né? Como escassez, problema de abastecimento, saneamento básico. E vou apresentar algumas práticas para a redução e o reuso da água, né? Seu uso consciente. A gente vive no planeta Terra, né? A gente olha assim e vê esse tanto de água, mas a gente... 71% da superfície da Terra é composta por água, né? Mas só apenas 2,5% dessa água é água doce, menos de 1% dessa água está disponível para o ser humano. A gente acaba achando que a água é um recurso infinito, né? Mas na verdade não é. Na verdade, a água potável para o uso humano ela é bem escassa. Nos diversos setores, né, a água é distribuída basicamente desse jeito aqui. 22% para as indústrias, 6% para o uso doméstico, né, e 72% para o uso do agronegócio. O agronegócio, aqui no setor da irrigação, ele é o setor que mais consome essa água por causa de diversas maneiras, diversas causas. Uma delas é a exportação, né, dos grãos que a gente faz, né, no mercado de importação e até mesmo para o consumo interno, né. Quando a gente fala aqui de irrigação, a gente está falando de produção de alimentação, né. Grãos como feijão, arroz. Isso se dá também à taxa da população mundial. O agronegócio, a irrigação, né, ele é o que mais capta, o que mais gasta e também o que menos devolve água, né, para os corpos hídricos, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. O uso animal também, né, para a produção de carnes, bovina, suína e de aves, também é uma das indústrias que mais consome água. Ainda falando do agronegócio, né, uma perspectiva que em 15 anos, essa área irrigada, né, que é onde mais consome água, será aumentada a 45%, retirando mais 38% de água e consumindo mais 42% de água nos próximos 15 anos, até 2030. Falando também na necessidade, né, de alimentação e abastecimento da indústria, né, do comércio, tanto para importação quanto para consumo interno, os alimentos, a indústria de alimentos também é a indústria que mais consome água, né? A gente também outros principais tipos de indústria de bebidas, papel celulose, metalúrgica e biocombustível, petróleo e biocombustível. Aqui, né, eu trouxe essa comparação aqui da indústria têxtil, que é uma das indústrias que mais gasta também água e o que mais polui também. A gente aqui, para ter uma ideia, né, para a gente fazer uma camiseta, a gente gasta até 2.700 litros de água potável, que seria, assim, água suficiente para uma pessoa consumir durante 2 anos e meio. Aqui eu trouxe um pouco do parâmetro mundial, né, algumas informações. 3,6 bilhões de pessoas no mundo sofrem com saneamento básico. Em 2019, 1,4 milhões de pessoas foram mortas pela má distribuição desse serviço, né? Isso porque 44% do esgoto doméstico não é tratado de forma eficiente. Também há uma perspectiva que até 2050 o dobro da população de hoje sofrerá escassez de água no mundo. E hoje 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a nenhuma água potável. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver a distribuição de água no Brasil, né? 12%, o Brasil detém de 12% da água superficial do mundo, só que a gente pode ver aqui no gráfico que essa água é bem mais distribuída, né? Enquanto aqui no norte a gente vê uma densidade populacional muito baixa, de 8%, e uma boa distribuição de água, né? 68% da água da superfície do Brasil, e no sudeste a gente tem 43% da população, da densidade populacional, né? Com apenas 6% da disponibilidade de água.
isso acaba provocando estresse hídrico nas grandes metrópoles, né, como São Paulo e Rio de Janeiro. E a causa disso é o crescimento populacional, as mudanças climáticas, né, com a diminuição dos níveis das águas mananciais, poluição, desperdício, né, pela falta de conscientização da população, e acaba tendo uma ineficiência, né, no sistema de distribuição de tratamento, e também pela falta de iniciativa dos políticos, né, de investir em tecnologias inovadoras. Como consequência, a gente tem o índice de doenças, né, o aumento do índice de doenças, como já disse, a diminuição dos índices dos níveis de águas mananciais, que acaba refletindo ali no preço dos alimentos, né, porque a gente atinge o setor agrícola, né, quanto menos ele produz, mais ele tem que aumentar o preço dos alimentos. E também a gente tem um aumento da energia elétrica, né, proveniente das hidrelétricas, e da conta da concessionária de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Isso afetando a economia de um modo geral, né? Aqui tem um estudo que diz, né, que a poluição das águas até 2100, a gente vai ter uma crise de abastecimento, né, afetando cerca de 5,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Isso porque o saneamento básico ele não acompanha, né, o desenvolvimento tanto comercial como industrial e o crescimento populacional também em todo o mundo. Quanto maior a população, mais intenso será o consumo de água, a geração de lixo e o acúmulo de poluição. Então, se a gente não fizer nada por isso, né? E as soluções são a implementação de políticas sustentáveis mais rigorosas, né? Por conta dos órgãos, né, ambientais, melhoria também na infraestrutura, né, das tecnologias inovadoras, o setor de saneamento básico e a conscientização populacional. Aqui falando um pouco da poluição dos oceanos, né? Não sei se vocês já ouviram falar da ilha de plástico. Não é só uma que existe, né? Existem várias ilhas de plástico. Essa aqui é uma que está localizada entre o Havaí e a Califórnia, né? No Oceano Pacífico. Para vocês terem ideia do tamanho dessa ilha, ela é do tamanho da Amazônia no Brasil, né? E ela chega assim, a impactar 700 espécies de peixes. E a gente não pode esquecer que parte do oxigênio que a gente respira, né, vem dos oceanos. Em média, 70% do oxigênio no mundo vem dos oceanos, né? A gente achava que era apenas das aves, da Mata Atlântica, mas não. E como é que a gente consegue influenciar isso? Quando a gente deposita nossos resíduos de forma incorreta, né, jogando em qualquer lugar, não dando um fim ideal para ele, a gente acaba sofrendo também com as enchentes, né, que a água acaba levando esses resíduos para os rios, que desembocam no oceano. A gente tem um sistema de gradeamento, né, mas sempre passa. Eu mesmo sempre estou na praia, sempre depois de um dia de chuvas fortes, né, o mar sempre está muito sujo. E as correntezas acabam levando esses resíduos para alto mar e formando essas ilhas de plástico. Então, o que é o consumo consciente? É reduzir o desperdício e preservar os recursos hídricos. Não quer dizer que a gente vai parar de usar água, né? Mas que a gente tem que usar ela de forma inteligente, reduzindo o seu uso, né, sempre que possível, e praticar sempre o reuso dela. Aqui eu trouxe um gráfico, né, que mostra um pouco a comparação do uso consciente, né? Por exemplo, quando você lava a louça durante 15 minutos, não tem necessidade de você ficar com a torneira ligada aos 15 minutos. Você separa a louça ali, tira o resíduo do prato, não usa uma quantidade demasiada de sabão, né? Porque quanto mais sabão, você vai precisar de mais água para enxaguar essa louça. Uso de descarga, prefiro usar sempre descargas acopladas, né? Que tem um controle melhor do fluxo de água. Atenção ao escovar o dente, fazer a barba, né? Também não deixar a torneira ligada direto, porque isso aí durante 5 minutos a gente pode estar gastando aí, em média, 50 litros de água.
a demora no banho, né? E o banho consciente também, né? Não deixar o chuveiro ligado direto. Assim como a lavagem de carro. A gente vai ficar a gente leva meia hora lavando o carro. A gente não vai ficar meia hora com a mangueira ligada, né? Jogou a água ali, jogou o sabão no carro, depois só dá aquela enxaguada. Aqui tem alguns métodos que a gente pode fazer na nossa casa, né, para estar diminuindo o consumo de água. Aqui é um sistema de arejador de torneiras, né? Particularmente na minha casa a gente usa isso, né? A gente pode reduzir de 16 para 2 litros por minuto a vazão de água. Procurar usar também sempre chuveiros menores, né, com uma vazão menor de água, que nem sempre ele vai ter uma pressão menor, né? Eles gostam de tomar chuveirado com aquela ducha, mas às vezes os menores chuveiros têm as melhores duchas. O uso também de boia de nível nas caixas d'água, né, que você evita estar transbordando essa caixa d'água e jogando fora, às vezes, 50, 100 litros de água. E também manter sempre a manutenção na tubulação, né, evitando vazamentos. Agora, falando um pouco aqui de água de reuso, né, a gente tem aqui água de reuso. É água que é usada mais de uma vez antes que ela volte para o ciclo natural. E a água cinza é água não potável, mas que pode ser usada assim como reuso, né? Como as principais águas de reuso são água de chuveiro, água da pia, água de banho e água de máquina de lavar, né? E ela faz parte assim, de 50% a 80% do esgoto sanitário. Então, olha aí como a gente pode economizar água usando elas, né? E a gente pode usar ela basicamente em descargas sanitárias, lavagem de áreas externas e pátios, e até mesmo lavagem de veículos. Com isso, a gente tem economia, né? Conservação dos recursos hídricos, minimização da poluição hídrica dos mananciais, maximiza o potencial de abastecimento das redes, né? Alívio na demanda e também estimula a conscientização do uso racional da água. Aqui a gente tem esse exemplo, né? No caso, o reuso de água no banho familiar, usando diretamente ele para o vaso sanitário. A gente tem uma economia de 30% da água potável. Aqui a gente tem outros exemplos, né? No caso, o recolhimento da água do ar-condicionado, armazenamento da água de máquina de lavar. Aí a gente tem um sistema acoplado de pia e descarga sanitária e armazenamento de água da chuva para lavagem de jardins. Aqui a gente tem o reuso da água de chuva, né? Prática sustentável que evita o desperdício e pode levar a uma economia significativa na conta de água de uma empresa ou até mesmo da sua casa. Aí ali a gente tem um esquema básico, né? A captação de água de chuva pelos telhados, por calhas. Aí a gente tem abastecimento assim, de uma cisterna, né? Que essa água é bombeada para uma caixa com uma tubulação específica para o seu reuso. Tanto para descarga sanitária, limpeza de galpões e áreas externas, irrigação de plantas, lavagem de frotas. Aqui eu fiz uma continha rápida, uma empresa mais ou menos aqui na Sumatex, com 50 funcionários, né, gastando em média 20 litros de água por dia. A gente tem a economia de 1.000 litros por dia, 24 mil litros de economia de água por mês e até 290 litros de economia de água por ano. Isso a gente está falando de água potável. Então, gente, da minha parte é isso. A conscientização, eu acredito que ela parte de cada um, né? Tá bom. E a gente acaba servindo de exemplo para os outros. 15 minutos certinho. Mas foi essa. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, mais alguma ideia, falar alguma coisa, alguma prática sustentável que vocês façam na casa de vocês. Da minha parte é só obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, pode falar. Parabéns aí pela sua apresentação, né? Obrigado por participar do programa. É interessante a gente frisar sempre que quando a gente faz uso consciente da água ou preserva o meio ambiente de alguma forma, nós não estamos cuidando do meio ambiente, nós estamos cuidando de nós, que somos parte desse ambiente também, né? Das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, quando a gente usa a água de forma consciente, a gente primeiro está preservando
A um vida, né? recurso, é um recurso imprescindível para a vida, para a gente e para as nossas, né, para os seres humanos que fazem, inclusive, os que fazem parte da nossa família. Então, a gente tem que ter isso em mente. Falar, eu vou preservar o meio ambiente para quê? Para preservar o meio ambiente, o verdinho, a árvore. E não é nada disso, né? Quando a gente preserva o meio ambiente, está preservando a nossa vida e a vida das pessoas que habitam o planeta. Então, esse é um ponto crucial de ser abordado. E mesmo assim, se as pessoas não tiverem essa preocupação com ela mesmo, com a família, tem um ponto importantíssimo que é o órgão mais sensível do ser humano, né? Que é o bolso. Eu sempre isso. Então, quando a gente procura esse tipo de uso consciente para diminuir a escassez, é porque quanto mais escassa a água, mais cara ela fica. Quanto mais Isso. poluída a água, mais cara ela fica para ser tratada e tudo mais. Aí alguém levanta a mão e fala: Olha, mas eu tenho um gato lá em casa de água, eu não pago água mesmo, então para mim é diferente. E aí ele se engana, né? Porque ele está tornando esse recurso mais escasso quando ele gasta de forma não controlada. E aí, quando ele torna mais escasso, para produzir aquela blusa ali que nós vimos, né, na tua apresentação aí, fica mais cara. E ele vai comprar a blusa depois, né? Então, de alguma forma, ele está pagando por essa água, mesmo que indiretamente. Se a gente imaginar tudo que está à nossa volta aí, que é produto, né, palpável, tudo isso foi usado água para produzir. Todos esses equipamentos, todos, né, a cadeira que você senta, o uniforme que você usa, a caneta, tudo que você olhar em volta, usa água. Quanto mais cara essa água, mais caro esse produto, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, que a questão financeira ela também tem um impacto direto aí na preservação ambiental, tá certo? Sim. Então, mais uma vez aí, parabéns, né? Se alguém quiser complementar aí, pode ficar à vontade para Alguém? falar alguma experiência que tem de economia ou de alguém que está fazendo uso inadequado. Eu, por exemplo, já corrigi, não, já orientei um monte de gente da minha família que usa lá vassoura hidráulica, né? Para lavar calçada, lavar o terreno, ficar o tempo todo jogando aquela água ali para fazer uma coisa que poderia usar, sei lá, 10% daquele volume. Então a gente tem que estar atento, não só a gente, mas às vezes pegar essa informação que nós estamos tendo a possibilidade de absorver aí e transferir para as pessoas que infelizmente não têm essa informação ou esse conhecimento. Porque às vezes fazem isso por ignorância, né? Por ignorar a informação. Acreditar que aquilo ali vai e volta e não tem problema nenhum, que nada vai ser causado por aquele uso indevido. Então, a nossa parte também, tendo esse conhecimento, orientar essas pessoas. Beleza? Mais uma vez aí, Renan, obrigado, tá, pela tua apresentação. Parabéns também. Valeu, obrigado. Alguém tem uma coisa a colocar? Meu microfone estava aqui atrás do meu pescoço, conseguiu me ouvir bem aí? Sim, sim, sim. Então é isso, galera. Obrigado, tá? Uma salva de palmas aí pro Renan, pessoal. Vamos lá. Renan, acho que o pessoal aprendeu tudo aí, cara. Ninguém quer precisa complementar nada, entendeu? Ainda bem. Valeu, obrigado, pessoal. Vou fechar aqui a sala.